Depois de anos vivendo no mesmo lugar, Lara decidiu começar de novo. Um novo apartamento, um novo bairro, uma nova chance de respirar sem memórias pesando sobre os ombros. Ela não queria barulho, não buscava agitação. Só precisava de um pouco de paz. De silêncio. De espaço para se reencontrar. Naquela tarde de sexta-feira, ela carregava uma caixa com alguns livros. Os únicos companheiros fiéis que sempre a seguiram de casa em casa. Estava cansada, suada, e com aquele típico olhar de quem ainda está tentando decorar onde fica a luz da cozinha. A porta do elevador abriu com um rangido leve, e lá dentro estava ele. Miguel. Camisa de mangas dobradas, fones no pescoço, e um livro aberto nas mãos. Mas o que realmente chamou a atenção dela foi o olhar. Ele a olhou como se já a conhecesse, mesmo sem nunca tê-la visto antes. Como se os olhos dele falassem algo que as palavras ainda não podiam dizer. Primeiro dia aqui? Ele perguntou, com um sorriso leve no canto dos lábios. Lara sentiu, meio sem graça. Sim, ainda tentando entender como funcionam as luzes do corredor. Miguel soltou uma risada curta, calorosa. Então estamos no mesmo barco. Mudei faz pouco tempo também. Esse prédio tem personalidade. Você vai ver. Ela sorriu. Um sorriso tímido, mas sincero. Era raro alguém a fazer sorrir daquele jeito, ainda mais em um encontro tão simples. O elevador parou no 7º andar. Boa sorte com a mudança. Ele disse, saindo devagar, sem tirar os olhos dela. Obrigada. Ela respondeu, quase num sussurro. E só então percebeu que nem haviam trocado nomes. Naquela noite, Lara se pegou pensando nele. Pensando no sorriso fácil, no tom da voz, no modo como ele parecia tão presente em cada palavra. Não era apenas atração. Era algo diferente. Algo leve. Como se, por um momento, alguém tivesse visto além da sua casca, além da sua armadura. E ela, que por tanto tempo acreditou que precisava estar sozinha para estar em paz, sentiu pela primeira vez uma dúvida. Uma pequena faísca, acendendo devagar. Será que o novo começo que ela buscava incluía também a chance de um novo amor? Os dias seguintes passaram com uma tranquilidade quase poética. Lara se adaptava lentamente à nova rotina, à nova vista da janela, ao silêncio que ecoava diferente naquele apartamento. Mas, por mais que tentasse seguir como sempre, havia algo que voltava à sua mente sem pedir licença. O olhar de Miguel no elevador. Ela não sabia por quê, mas se pegava prestando atenção nos passos no corredor, nos sons do andar de cima, imaginando se esbarraria com ele de novo. Era tolice. Pensava. Mas mesmo assim, esperava. E o destino, ou algo parecido com ele, não demorou a responder. No sábado de manhã, Lara foi à padaria da esquina. Enquanto escolhia distraída um pão com cara de domingo, ouviu uma voz familiar atrás dela. Pega esse aí. O de castanhas. Confia em mim. Ela virou e lá estava ele. Miguel. Mesma expressão calma. O mesmo sorriso meio torto, meio certeiro. Você por aqui? Ela perguntou, tentando esconder a surpresa. Eu disse que esse prédio tinha personalidade. O bairro também tem. Costumo vir aqui todo sábado. Conversaram ali mesmo, entre prateleiras e cheiro de café fresco. Foi uma conversa simples. Sobre o tempo, livros, café. Mas havia algo naquele diálogo. Algo que não estava exatamente nas palavras, e sim no silêncio entre elas. Nos dias seguintes, começaram a se encontrar com frequência. No parque, no mercado, no hall do prédio. Nunca combinavam. Apenas acontecia. E sempre que acontecia, algo mudava. Miguel tinha um jeito de ouvir que acalmava. Não interrompia, não pressionava. Apenas escutava. E Lara, que sempre teve tanto medo de se abrir, começava a se permitir falar. Contava sobre sua infância, suas manias, os livros que lia 2 vezes só para absorver melhor os finais. Ele ouvia tudo. Com atenção. Com aquele olhar que parecia atravessar as palavras. E quando o silêncio surgia, ele não era constrangedor. Era confortável. Era íntimo. Lara começou a se perguntar quando aquilo deixou de ser apenas coincidência e passou a ser vontade. Quando deixou de ser curiosidade e passou a ser desejo, não do corpo, mas da presença. Ela ainda não sabia o que Miguel sentia, mas sabia o que sentia quando estava com ele. Paz. E isso, para alguém que carregava cicatrizes no peito, valia mais do que qualquer paixão apressada. Era uma tarde comum,
com nuvens preguiçosas no céu e o vento soprando suave pelas janelas do 7º andar. Lara estava sentada no chão da sala, cercada por peças de madeira, parafusos e um manual de instruções que parecia mais confuso do que útil. Tentava montar uma pequena estante para os livros que ainda dormiam dentro das caixas. Mas, mesmo depois de mais de uma hora, tudo o que conseguirá montar foi frustração. Foi então que ouviu a campainha. Ao abrir a porta, encontrou Miguel com uma caixa de ferramentas em uma mão e 2 cafés na outra. Ouvi uns barulhos de peças caindo lá do corredor. Achei que talvez estivesse precisando de reforços. Ela riu. Riu de verdade. Na verdade, estou perdendo feio para uma estante de 3 prateleiras. Entre, por favor. Miguel entrou como quem já conhecia aquele espaço. Olhou ao redor, curioso, mas respeitoso. Ajudou-a a montar a estante. E enquanto trabalhavam, entre trocas de olhares, risos e pequenas histórias do passado, algo começou a mudar no ar. Não era pressa, nem urgência. Era proximidade. Miguel falava com calma, prestando atenção em cada reação dela. E Lara, sem perceber, ia se abrindo. Contava sobre seu antigo emprego, sobre como gostava de cozinhar ouvindo músicas antigas, sobre como sempre escolhia livros pela capa. Mesmo que isso fosse um erro às vezes. Quando a estante finalmente ficou de pé, brindaram com café frio, sentados no chão da sala, como 2 adolescentes redescobrindo o prazer de uma tarde simples. Uma música começou a tocar no celular dele. Era uma melodia suave, quase como um sussurro. Gosta de dançar? Ele perguntou, estendendo a mão. Lara hesitou. Não era algo que fazia com frequência, ou com facilidade. Mas naquele momento, com aquele olhar diante dela, não quis pensar. Apenas sentiu. Colocou a mão na dele. E ali, no meio da sala ainda com caixas abertas e livros espalhados, os 2 dançaram. Devagar, quase sem sair do lugar. Como se estivessem ouvindo mais os próprios corações do que a música. Os rostos ficaram próximos. Os olhos se encontraram. Por um segundo, o tempo parou. Miguel se aproximou, como quem pergunta com o olhar se pode seguir. Lara sorriu. E naquele instante, antes que o beijo acontecesse, ela o impediu com um leve toque nos lábios dele. Ainda não, sussurrou. Mas, quase. Ele assentiu. E sorriu também. Ali não havia frustração. Havia algo melhor. A promessa silenciosa de que o melhor ainda estava por vir. O tempo parecia escorregar entre os dedos. Desde aquele momento na sala, a dança, o quase beijo, o silêncio cheio de significado. Lara não conseguia mais ignorar o que sentia. Havia algo em Miguel que desarmava suas defesas sem esforço. Algo que ela não sabia explicar, mas também não queria evitar. Naquela noite, o sono simplesmente não veio. Virava de um lado para o outro, pensando em tudo o que havia acontecido. A maneira como ele a olhava, como respeitava seus limites, como fazia até o silêncio parecer aconchegante. Do outro lado do corredor, Miguel também estava acordado. Ele olhava para o teto, com a mesma caneca de chá nas mãos que usava nos dias difíceis. Pensava nela, em como Lara parecia forte por fora, mas deixava escapar, nos pequenos gestos, uma sensibilidade que o encantava. Por volta de 1h da madrugada, Lara pegou o celular. Escreveu e apagou a mensagem várias vezes até finalmente enviá-la. Ainda acordado. A resposta veio segundos depois. Sim, pensando em você. Ela mordeu o lábio, surpresa com a resposta direta, mas verdadeira. E, talvez movida pela coragem da madrugada, respondeu. Quer subir? Não precisou de mais nada. Minutos depois, uma batida suave na porta anunciou a chegada dele. Miguel estava com uma camiseta simples e aquele mesmo olhar calmo que Lara começava a reconhecer como porto seguro. Ela abriu a porta e o deixou entrar em silêncio. Não precisavam falar muito. Foram para a varanda. Sentaram lado a lado, cada um com uma manta sobre os ombros, e ficaram ali, apenas olhando as luzes da cidade ao longe. A noite parecia suspensa no tempo, como se o universo tivesse apertado pausa só para eles. Sabe o que eu mais gosto na madrugada? Ele perguntou, quebrando o silêncio suavemente. O quê? Que a gente pode ser quem realmente é, sem precisar se explicar. Ela o olhou. E naquele instante, percebeu que ele via algo nela que nem ela mesma enxergava mais. Algo bonito. Algo inteiro. Lara encostou a cabeça no ombro dele. Foi um gesto pequeno, mas cheio de entrega. Miguel não falou nada.
Apenas a envolveu com o braço, devagar. Como se dissesse: tudo bem, estou aqui. Ficaram assim até o céu começar a clarear. E quando os primeiros raios de sol tocaram o horizonte, Lara teve certeza de uma coisa. Aquela era a noite mais silenciosa, mais simples e mais verdadeira da sua vida. Os dias passaram, e os encontros entre Lara e Miguel tornaram-se frequentes e inevitáveis. Eles não marcavam nada, mas de alguma forma, estavam sempre juntos. Um café pela manhã, uma caminhada sem rumo à tarde. Ou apenas uma troca de olhares no elevador que dizia tudo sem uma palavra. Mas por mais que o coração de Lara se aquecesse, por mais que o sorriso de Miguel parecesse ser feito sob medida para acalmá-la, algo dentro dela começava a resistir. Era como se o passado batesse à porta toda vez que ela pensava em permitir-se sentir de novo. Num fim de tarde, após rirem juntos no parque, Miguel segurou sua mão por mais tempo do que o habitual. Ela sentiu os dedos dele se entrelaçando nos seus com naturalidade. Mas ao invés de relaxar, seu peito apertou. Ele percebeu. Está tudo bem? Perguntou, com aquela gentileza que parecia sempre presente. Lara hesitou. Queria dizer que sim, que estava tudo bem. Mas não estava. Miguel, eu não sei lidar com isso. Disse, olhando para o chão. Com você. Com esse sentimento. Parece que a qualquer momento tudo vai desmoronar. Que vai acabar antes mesmo de começar. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, respondeu com uma calma quase serena. Sentir medo faz parte. Mas fugir de sentir é o que nos impede de viver. Ela mordeu o lábio. Os olhos se encheram de lágrimas que não caíram. Parte dela queria se jogar de cabeça, esquecer as dores antigas. Mas outra parte ainda sangrava. Você não entende, ela continuou. Já confiei antes. Já me entreguei. E tudo que recebi em troca foi abandono. Eu me reconstruí sozinha, peça por peça. E agora que finalmente estou em paz, você chega e bagunça tudo. Ele não se ofendeu. Apenas se aproximou. Com cuidado. Com respeito. Não quero bagunçar nada, Lara. Só quero estar ao seu lado. E se for preciso, espero o tempo que for. Ela levantou os olhos e o encarou. Pela primeira vez, sem máscaras. Ali, naquele instante, ela viu que o medo de se machucar ainda morava dentro dela. Mas ao lado dele, o desejo de viver algo verdadeiro começava a nascer. E pela primeira vez em muito tempo, Lara não quis fugir. As semanas seguintes foram como o nascer lento da primavera. Lara e Miguel continuavam próximos, mas havia um silêncio entre eles. Não o silêncio do fim, mas aquele que antecede uma decisão importante. Um silêncio que carrega expectativas, dúvidas e coragem prestes a despertar. Lara caminhava sozinha naquela tarde de domingo. O céu estava nublado, e o vento brincava com os fios soltos do seu cabelo. Cada passo parecia empurrá-la para dentro de si mesma. Pensava em tudo o que havia vivido desde que chegara ali. Pensava em Miguel, nos olhares, nas palavras, e em tudo o que ainda não tinham dito. Ela sabia que havia chegado o momento. Ou ela se abria para aquilo que o coração gritava, ou passaria o resto da vida se escondendo atrás dos próprios medos. Respirou fundo. Pegou o celular. Digitou a mensagem. Pode vir aqui? Preciso te ver. Miguel chegou pouco tempo depois. O mesmo olhar tranquilo, mas havia algo diferente nele. Um certo brilho contido, como quem estava pronto para ouvir qualquer resposta, mesmo que doesse. Lara o recebeu na varanda. O céu começava a clarear, como se o mundo inteiro estivesse esperando aquele momento. Miguel. Ela começou, com a voz embargada. Durante muito tempo, eu acreditei que o amor só servia para machucar. Que quanto mais você sente, mais você perde. Mas você me mostrou que o amor também pode ser silêncio confortável. Cuidado sem cobrança. Presença sem peso. Ele se aproximou, mas não disse nada. Apenas escutava. Eu tenho medo. Sim, ainda tenho. Mas quer saber o que é mais forte que o medo? Ela sorriu, com os olhos marejados. A vontade de viver algo verdadeiro com você. E então, pela primeira vez, ela não hesitou. Se aproximou devagar. Tocou o rosto dele com as mãos e o beijou. Um beijo sem pressa, sem roteiro. Um beijo de entrega. De cura. Miguel a envolveu nos braços com a ternura de quem espera. E finalmente encontra. Quando se afastaram, os dois sorriram. Não havia mais dúvidas. Nem barreiras.
Apenas o começo de algo que, embora não tivesse promessas, carregava tudo o que é mais raro: verdade, respeito e escolha. Lara escolheu amar de novo. E naquela varanda, entre risos e olhos brilhando, a vida recomeçou. Sem garantias, mas com a certeza de que, às vezes, a melhor decisão que podemos tomar é simplesmente dizer sim.